Vivemos tempos em que muitas pessoas associam desigualdade social apenas à diferença de posses ou de salários. Mas será que o impacto da desigualdade termina por aí? Pense bem, uma sociedade onde poucos têm muito e muitos têm pouco, não está apenas desbalanceada no aspecto econômico, está descompensada na sua própria alma, e uma alma social ferida se expressa em seus sintomas: medo, instabilidade, desconfiança, desunião. Hoje, vamos refletir sobre isso. Quando o abismo social deixa de ser invisível. Durante muito tempo, aprendemos a ver a desigualdade como algo inevitável, como parte da natureza humana. Mas quando esse abismo entre os que têm acesso e os que não têm começa a invadir o cotidiano, seja pela insegurança nas ruas, pelo abandono de comunidades inteiras ou pela tensão constante entre grupos sociais, ele deixa de ser invisível. Ele se torna um problema prático, real, palpável. Vamos refletir juntos. Quando um jovem cresce sem oportunidade, sem bons exemplos, sem esperança concreta de ascensão, ele é mais propenso a agir por impulso, a buscar atalhos perigosos, a se perder de si mesmo. E o impacto disso não é apenas para ele, é para todos nós. A desigualdade que toleramos no campo das ideias se transforma pouco a pouco em realidades dolorosas na convivência. A erosão da confiança e da união entre os cidadãos. Uma sociedade saudável precisa de algo que vai muito além do dinheiro. Ela precisa de confiança. Confiança de que você pode andar na rua sem receio, de que seu vizinho se importa com o bem comum, de que quem governa está a serviço, não acima. E confiança só nasce onde há uma sensação de pertencimento e justiça. Quando a desigualdade cresce demais, ela destrói esse sentimento. Agora imagine isso: duas crianças que moram a poucos quarteirões uma da outra. Uma cresce com acesso à melhor educação, alimentação saudável, tempo livre para desenvolver talentos. A outra, cercada por ruído, carência e ausência de referências. Ambas nasceram com potencial, mas o terreno onde foram plantadas é completamente desigual. A primeira cresce com segurança, a segunda, com medo. Qual das duas estará mais disposta a confiar no outro quando adultas? Quando a distância entre os mundos se torna tão grande, surgem muros invisíveis, e com eles, o sentimento de que cada um por si é a única regra possível. A solidariedade se esvazia, o senso de comunidade se perde, e a sociedade se torna um campo de disputa, não de construção. A economia não cresce onde há exclusão. Muitas vezes se acredita que combater a desigualdade é apenas um gesto de compaixão, mas a verdade é que é também um gesto de inteligência econômica. Uma sociedade mais justa gera mais estabilidade, mais consumo interno, mais inovação, mais produção. Quando milhares de pessoas estão excluídas de oportunidades, não é apenas a dignidade delas que está em risco. É o motor da economia que perde força. Pense nisso. De que adianta concentrar a riqueza em poucas mãos, se o restante da população está travada em sobrevivência? O progresso verdadeiro não acontece quando meia dúzia se destaca, mas quando a base se fortalece. Uma classe média ampliada, cidadãos bem formados, consumidores com poder de compra e mentes criativas com chances de empreender. Isso sim sustenta o crescimento a longo prazo. A desigualdade extrema não é apenas uma injustiça moral, é uma sabotagem à eficiência do sistema como um todo. É como querer que um navio siga em frente com metade da tripulação algemada. O risco invisível da normalização da dor. Existe um perigo sutil quando a desigualdade se torna crônica, é o risco de naturalizarmos a dor do outro.
Começamos a acreditar que pobreza extrema, violência constante e sofrimento prolongado são parte do cenário, como se certos grupos estivessem destinados a viver à margem, como se fosse aceitável ver crianças sem futuro ou idosos abandonados. Esse tipo de acomodação moral corrói os valores mais essenciais de uma nação. Vamos refletir juntos. Uma sociedade que se acostuma com o sofrimento de muitos perde sua sensibilidade. E ao perder a sensibilidade, perde também o discernimento. A indiferença se instala, e o senso de justiça vai sendo substituído por um cinismo disfarçado de pragmatismo. É aí que a decadência ética começa, quando já não nos escandalizamos com o injusto, mas o interpretamos como inevitável. É dever de cada geração relembrar a seguinte que a dignidade não é um luxo, é um direito, e que toda vez que alguém é deixado para trás, todos, de alguma forma, perdemos um pedaço da nossa humanidade. Caminhos possíveis para uma sociedade mais forte. Mas nem tudo está perdido. O que diferencia sociedades que superam suas desigualdades daquelas que se rendem a elas é a capacidade de fazer escolhas conscientes, investir em educação básica de qualidade, promover oportunidades reais de trabalho, desburocratizar o empreendedorismo, estimular a cultura do mérito sem esquecer da base social. Tudo isso constrói um ciclo virtuoso. É possível ser firme nos valores, defender a responsabilidade individual, valorizar o esforço próprio e, ao mesmo tempo, compreender que há contextos que exigem apoio, estrutura e políticas bem pensadas. O equilíbrio está em não romantizar a dependência, mas também não ignorar a exclusão. Uma sociedade forte não é aquela onde poucos triunfam sozinhos, mas onde muitos caminham com dignidade, onde o sucesso não é visto como privilégio, mas como fruto de possibilidades justas para todos. A justiça social não é o contrário do mérito. Ela é o seu alicerce. Vivemos dias em que se fala muito sobre liberdade, e com razão. Mas que liberdade existe para quem nunca teve acesso à base? Que escolha tem quem nunca teve oportunidade real de desenvolver suas virtudes? Uma sociedade verdadeiramente livre é aquela onde todos têm o mínimo necessário para escolher seu caminho com responsabilidade. A desigualdade social não é apenas uma falha política ou econômica, é uma fratura na alma coletiva. E enquanto ela persistir de forma extrema, seremos uma sociedade que caminha com um dos pés amarrados. Vamos juntos construir um futuro, onde justiça e liberdade andem lado a lado. Onde a força de um não seja usada para pisar no outro, mas para erguê-lo. Porque no fim das contas, uma nação só cresce de verdade quando cresce unida. E agora eu te convido a refletir: que tipo de sociedade estamos alimentando com nossas escolhas, com nosso silêncio, com nossa indiferença? Se esse conteúdo tocou algo em você, compartilhe. Inscreva-se no canal Prudência Social. Aqui, refletir é um ato de coragem. E a coragem começa no pensamento.